resgatar grandes nomes da cultura negra. Esse é o objetivo do projeto Documenta Negro, do produtor cultural Mauro Cleverson. Um carioca pouco conhecido no Brasil, mas que virou uma estrela internacional. O violonista Írio de Paula passou 45 dos seus 78 anos na Itália, onde se consagrou. O Írio é de uma família de músicos, né? Autodidatas, morava em Bangu, Vila Vintém, e a família tinha um conjunto formado pelos irmãos, ele mais 2 irmãos, que chamava, não tinha nome inicialmente, e eles iam para os programas de calouro, né? Na Rádio Nacional, Marinque Veiga, etc. O pai deles é quem levava. Na verdade, essas investidas deles contribuíam com o orçamento do lar, né? Essas ações que eles faziam nessas rádios. A ponte entre o Rio de Janeiro e Roma foi a cantora Elza Soares, de quem Írio era amigo. Ela o convidou para participar de uma turnê pela Europa. O sucesso dele foi tão grande que Írio ficou por lá e só voltou a morar no Brasil 4 décadas depois. A consagração veio depois de uma apresentação que antecedeu o show da cantora americana Ella Fitzgerald, em 1971. O teatro estava super lotado. Quando eles entraram no palco para fazer a abertura, né, da noite, o público não aceitou, porque o público queria a Ella Fitzgerald lá. E eles não tinham entendido que aquele conjunto ia abrir o espetáculo, ia sair e entrar o conjunto a Ella com mais o trio, né, o quarteto, que eu acho que era naquela época dela. Era ela, Oscar Peterson, mas não sei quem, eu não me lembro a formação. E aí a plateia começou a vaiar, a fazer barulho e não deixava. O produtor mandou fechar as cortinas e durante algum tempo depois o ruído foi diminuindo, né? As vozes foram diminuindo e ele mandou o pessoal começar a tocar. Eles começaram a tocar com a cortina fechada. E aí, quando foram abrindo a cortina, na medida em que as vozes foram baixando, e quando abriu a cortina, a plateia ficou ouvindo, a primeira música foram ovacionados, e aí eles continuaram e terminando os 50 minutos, tudo aconteceu ali. Ao longo da sua carreira, Írio de Paula lançou 70 discos que nunca chegaram ao Brasil. Lá na Itália, ele ajudou a fortalecer a cena do jazz. Então, assim, não só ele pegou uma certa efervescência que tinha ali do jazz na Itália quando ele chegou lá, mas ele ajudou essa cena a ficar mais forte, mais fortalecida. Ele contribuiu nisso. Então, ele foi um personagem para a música internacional realmente muito forte. Essa história de sucesso desconhecida pela maioria dos brasileiros é o primeiro trabalho do projeto Documenta Negro, idealizado pelo produtor cultural Mauro Cleverson. A ideia é resgatar a história de grandes nomes da cultura negra e discutir como o negro conquistou esses espaços. A ideia é a gente pegar sempre uma pessoa com bem mais experiência para saber, porque, como é que a gente pode saber hoje uma pessoa que está mais ou menos com 80 anos, 70 e poucos anos, e é engenheiro nuclear, por exemplo. Essa trajetória dessa pessoa é interessante para a gente. A gente gostaria de saber como é que foi. Minha mãe era lavadeira, lavava lá e coisa e tal, não sei o quê. E ele foi estudando, começou a trabalhar e foi estudando, e até que conseguiu atingir onde chegou, né? A Guitarra e o Plebeu, nome do documentário de 20 minutos sobre Írio de Paula, que faleceu durante a filmagem, está inscrito em vários festivais. Já ganhou um prêmio e pode virar um longa-metragem. O fato do Írio ser quem ele foi convenceu pessoas a embarcar de graça. Então eu sei que assim, eu tive profissionais muito competentes, trabalharam de graça, talvez pelo prestígio que o Írio tivesse. A lista de homenageados do Documenta Negro é grande. Na fila, nomes como a atriz Ruth de Souza e do professor Muniz Sodré. Os produtores esperam conseguir apoio para financiar a continuação do projeto. Temos que esperar, a partir do dia 1º, o que a gente vai conseguir fazer. É captar um recurso
para poder marcar, agendar com as pessoas já contactadas e aí fazer uma agenda de gravações para que a gente possa dar continuidade ao projeto. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.